a palavra, que em nome de Jesus o Senhor o abençoe, o proteja e o livre de todo o mal. O Senhor sabe, meu Deus, os anseios do seu coração, então nós te pedimos que o Senhor tenha graça e misericórdia com a vida dele, e que ele venha, Senhor, a dar testemunhos lindos do teu cuidado, do teu amor e da tua misericórdia. Que os seus lábios, meu Deus, sejam alegres, que as palavras que saiam dos seus lábios sejam verdadeiramente aquilo que está em seu coração, e que o Senhor, meu Deus, venha estar nos dando sabedoria para ouvir a tua palavra e colocar em prática, pois de nada adianta, Senhor, aprender sobre ti e não querer viver a tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode sentar. Boa noite, graça e paz do Senhor. Amém. Quero te convidar nessa noite, você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Amém. 1 Coríntios 6, verso 20. A palavra de Deus vai nos dizer assim: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Pai bendito, pedimos humildemente, no nome de Jesus, que o Senhor venha aplicar a tua santa palavra nos nossos corações. Nós te agradecemos por esse momento. Agradecemos por estar em tua casa. E pedimos perdão dos nossos pecados. Fala conosco e nos ensina. De uma forma tal que a gente possa aprender e colocar em prática o que o Senhor tem nos ensinado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos estar pensando hoje sobre um tema que é frase da canção que nós cantamos. Coloca aí, por favor, Creuza. Dono dos meus dias. Ter em mente o que nós cantamos na primeira canção nessa noite. A canção é Ele. É simplesmente a gente relembrar que assim como João Batista, ele tinha um dono, nós também temos um dono. Nós não podemos esquecer dessa realidade. Nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós temos também um dono. Estava brincando com o Neto e a Gerda na classe hoje, os catecúmenos, falando sobre a questão do cão sem dono, né? Eles que nós temos o Bob. O Bob realmente é um cão que tem dono, com dono. Eu caminho com ele pelas ruas, passeando, e vejo o meu mundo de cão sem dono. E os cães sem dono são geralmente muito maltrapilhos, muito feios, muito magrelos, né? Sem vida, sem, sabe, não dá desejo de a gente olhar. E quando eu chego em casa e vejo o Bob deitado lá, todo esparramado no sofá, eu vejo que ele tem dono. Pois bem,
Não estou nos comparando, nem vou nos comparar com cães, mas nós temos um dono. E porque nós temos um dono, agora, nós somos bem cuidados. Hein? Deus cuida bem da gente. Deus cuida bem de nós. E assim como João, ele investia toda a sua vida em favor e benefício da missão que lhe foi dada, de ser o precursor do Messias, nós também devemos investir na nossa vida. Eu já assisti vídeos, mas não cheguei a assistir todo, porque eu acho perca de tempo. Umas pessoas comentando sobre essa canção que nós cantamos, porque diz que assim, por ele, é ele por ele que eu estou gastando a minha vida. Depende muito da forma que você entende como gastar a sua vida por Jesus. Eu tenho gasto a minha vida por Jesus, mas o gastar, como nós cantamos, como aquele rapaz ouvindo ele falando, que compôs a canção, disse que estava tomando banho e de repente ele começou a soflejar. Esse refrão é ele, é por ele, é por ti, Senhor, que eu estou gastando a minha vida. E aí o Senhor foi dando a canção para ele. Esse gastar não diz respeito ao investimento de perca, mas sim de ganho. Escuta aqui, no nome de Jesus. Quando nós temos essa ciência de que, ou consciência de que nós já estamos gastando a nossa vida, nós estamos investindo com a nossa vida no reino de Deus. É para um ganho, não é para uma perca. Quando a gente gasta, a gente muitas vezes perde. Gastamos com outras coisas, mas quando gastamos investindo no reino de Deus, seja a nossa vida física, a nossa vida monetária, investindo nas ofertas, em missões, nos departamentos, em algo para a igreja, uma construção, um instrumento, nós não estamos gastando. Amém ou não? Estamos investindo. E nesse sentido, então João, ele gastou a sua vida, ele investiu a sua vida na missão que o Senhor deu para ele, de ser o precursor do Messias. E esse investimento não é para perca, não foi para perca, embora ele perdeu a cabeça. Mas ele ganhou o reino de Deus. Amém, queridos? Mateus 16, verso 25, vai nos dizer: porquanto quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, esse vai achá-la. Olha aqui para mim. De que forma nós estamos vivendo o evangelho do reino? Investindo para podermos, investindo a nossa vida, perdendo ela, para que possamos achá-la, ou estamos amando a nossa vida? Isso é muito sério. Gastar tudo por amor, como diz a canção, e com alegria. Olha aqui para mim, Jesus quer que a gente gaste a nossa vida, mas não é com mesquinhez. Ele quer que a gente invista no seu reino com a nossa vida, mas é com amor, por amor e com alegria. Você está me entendendo? Não é com tristeza,
Então, gastar tudo por amor e com alegria é para aqueles que já decidiram, escute bem isso, no nome de Jesus. É para aqueles que já decidiram morrer pelo dono dos seus dias e pela sua causa, o Evangelho. João 12, verso 24 ao 26. É a versão revista e atualizada, Cleusa. Coloca aí, por favor, para o pessoal acompanhar. João capítulo 12, 24 até o 26. Na Ara, Almeida Revista e Atualizada. Deixa a Cleusa colocar aqui. Em verdade vos digo, são palavras de Jesus. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Esse é um mistério extraordinário, irmãos. Sem a ajuda do Espírito Santo, nós não poderemos entender esta palavra de Jesus. Próximo verso. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, algumas lições nós podemos aprender com esse contexto aqui. Dentro desse contexto, dentro desse texto. Letra A. Só produziremos frutos se morrermos nessa terra. Frutos espirituais. Isso mesmo aconteceu com o Senhor. Porque Ele está falando dele aqui. Se o grão de trigo, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Só produziremos frutos se morrermos nessa terra. Por isso o simbolismo do batismo. O que é que o batismo simboliza? A nossa morte para o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos mais dele. Nós morremos para o mundo e nos tornamos novas criaturas e, por consequência, filhos e filhas de Deus. Morremos para o mundo para ressuscitarmos com Jesus. Aí dá fruto. Letra B. A vida eterna é só para aqueles que odeiam a sua vida nesse mundo, investindo no reino de Deus, gastando no reino de Deus. Vou repetir: a vida eterna é só para aqueles que odeiam a sua vida nesse mundo. É duro, não é? É difícil até dar glória. Mas essa é a verdade de quem gasta e investe no reino de Deus com a sua vida. Terceiro, letra C. Ninguém pode servir a Jesus andando nos seus próprios caminhos. Senão não estaria aqui. Você não estaria aqui. Ninguém pode servir a Jesus andando nos seus próprios caminhos. É preciso segui-lo. E seguindo, essa pessoa será honrada pelo seu Pai. O Senhor honra aqueles que o servem. E tudo isso, preste atenção, só pode ser possível negando-se. Mateus capítulo 16, versos 24 e 25 vai nos dizer: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me.
Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Este é o grande segredo da vida eterna, porque ninguém entrará no céu amando a sua vida. Você está entendendo? Amém? Aleluia. Então o texto que nós lemos, ele nos mostra que agora nós temos um dono. Nós não somos de nós mesmos. Nós não somos de nós mesmos. Pelo fato de quê, pastor? Ora, pelo fato de termos sido comprados por um preço. Que preço foi esse? O preço da cruz, o preço do sangue. E por causa disso, nós temos um grande dever, uma grande responsabilidade sobre nós. Qual é ela, pastor? Fazer com que os nossos corpos sejam instrumentos para a glória de Deus, todos os dias das nossas vidas. Posso ouvir um amém? Assim foi com João Batista, assim foram com os discípulos, assim foram com os grandes homens e mulheres de Deus que surgiram da igreja primitiva para cá. É assim hoje. É assim deve ser para nós hoje, igreja do Senhor do século 21. Não tem como fugir disso. Então, se temos um dono, e nós temos, nosso dono é o Senhor Jesus, amém? Ele é o dono dos seus dias? Ele é o dono dos meus dias, Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono de tudo. Aleluia! Então, se nós temos um dono, em primeiro lugar, nós não podemos nos deixar dominar por nada. Verso 12 vai nos dizer assim, se você quiser colocar, 1 Coríntios 6, verso 12, vai nos dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Você entende aí? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aleluia. É digno de glória mesmo esse versículo. Escuta isso. Os gregos, eles sempre se consideraram semideuses. Os gregos, especialmente em Corinto. Corinto era a maior e mais cosmopolita, a gente pode dizer assim, das cidades gregas na época de Paulo. A cosmopolita fala de uma grande variedade de culturas, de deuses, de sincretismo e por aí vai. Assim era a cidade de Corinto. Assim, a liberdade para os gregos era partindo do fato deles se acharem realmente filhos dos deuses. E olha aqui para mim, nós somos filhos, não dos deuses, mas filhos do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador. Aleluia! Por causa de Jesus, por causa desse Senhor da nossa vida, dos nossos dias, por causa da sua morte na cruz. Você crê nisso? Então, era comum para os gregos dizerem isso aqui: tudo
nos é lícito. Era comum para eles. Porque eles faziam isso, diziam isso, demonstrando uma certa arrogância. Agora Paulo, entretanto, ele complementa o pensamento com uma frase de grande sabedoria, bem ao estilo grego. Ele diz: mas nem tudo é realmente proveitoso, ou nem tudo é realmente útil. De tudo a gente pode fazer, mas será que nós devemos fazer tudo? Será que tudo que nós fizermos que nós fazemos é proveitoso? O que nós podemos fazer é proveitoso para a nossa vida? Seja ela a vida secular, seja ela na vida profissional, seja ela para a vida em família, para a nossa vida espiritual. Será que tudo que me é lícito é proveitoso? Não, não é. Que a palavra de Deus nos ensina que não é. E por causa disso, nós não podemos, se temos um dono, e nós temos, nós não podemos nos deixar dominar por nada dessas coisas. Nada. Amém? Por que isso? Por que Paulo falou isso? Porque um direito transformado em um erro, queridos, preste atenção nisso. Um direito transformado em um erro também se transforma em um pecado. E se prejudica de alguma forma outra pessoa ou a nós mesmos, então não é útil. Você entendeu isso? Por isso, por termos um que é o nosso dono, nós não devemos deixar dominar por nada, a não ser pela vontade de Deus. Se deixe dominar pela vontade de Deus. Se deixe dominar pela palavra de Deus. A vontade de Deus está aqui. A vontade de Deus para mim e para você está aqui. A vontade de Deus para a sua igreja está nesta palavra. Se deixa dominar por ela, só por ela. Para isso não há regra, é uma necessidade nossa. Primeiro porque essa palavra é o que nos alimenta espiritualmente. Amém ou não? Hã? Segundo porque ela é o nosso aio, ela é a nossa direção, é o nosso guia, é a nossa bússola espiritual. Amém? Segundo lugar, se temos um dono, o nosso corpo só a ele pertence. O meu corpo não pertence a mim. Dizem as esposas que pertence aos seus maridos. De certa forma pertence. Mas o meu corpo e o corpo da minha esposa pertencem, o seu corpo pertence ao Senhor. Amém? Por quê? Porque somos crentes. A gente está falando dos crentes. Crente tem dono, o ímpio não tem. Ou tem? Eu quero nem falar o nome dele aqui. Então, o nosso corpo só a Cristo pertence. Versos 13 ao 14 de 1 Coríntios 6 vai dizer: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O nosso corpo é para Ele e Ele é para nós. Que mistério glorioso esse! Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos
são membros de Cristo, e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Existe um destino glorioso para nós. Você crê nisso? Aleluia. O destino final e glorioso para nós, para o nosso corpo. Ah, pastor, mas o corpo, ele se acaba. Não é a alma que é eterna? É. Mas você sabe que nós seremos transformados, nós que ficarmos vivos. E aqueles que morrerem, que já morreram, foram cremados, ou morreram incendiados, ou morreram afogados, ou seja, em qualquer que seja a situação, um dia vão ressuscitar. Uns para a glória de Deus, para a honra. Outros vão ressuscitar para desonra. Os que vão ressuscitar para a honra são os que têm dono. Está comigo aqui? Você tem dono? Vai ressuscitar para a honra. Agora, os que vão ressuscitar para a desonra são os ímpios. Esses não têm dono. Esses não têm temor a Deus. Esses não amam a Deus, não amam a sua palavra, não amam a igreja. Mas o destino final e glorioso para o nosso corpo é ser absolutamente transformado. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 42, vai nos dizer: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Todos nós, se um dia passarmos pela morte, nós vamos ser semeados na corrupção, porque esse corpo é corruptível. Mas no grande dia nós ressuscitaremos na incorrupção, por causa do Espírito de Deus que habita em nós. Amém? Seremos semeados em desonra, mas nós ressuscitaremos em glória. Desonra aqui é por causa da corrupção. Você está entendendo? Romanos 8, verso 11 vai nos dizer: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Agora olha aqui para mim. A ressurreição, o texto diz que é para aqueles em que o Espírito de Deus habita. E eu espero que o Espírito de Deus habite em você. Amém? Esse é o meu desejo, e é o desejo do Senhor, que o Espírito Santo habite nas nossas vidas. Aleluia. Então Paulo aqui, ele destaca que essa vida, nessa vida, tudo isso, tudo é transitório. Passa. O corpo, os alimentos, mas ele vem nos dar um alerta
para essa necessidade, a necessidade de darmos muita, mas dê muita importância ao que você está fazendo por meio do seu corpo. Nós precisamos dar muita importância ao que nós fazemos por meio do nosso corpo, que não é para ser usado para qualquer coisa, não é para ser usado como um parque de diversões, para vivermos ao nosso bel prazer, prazeres carnais, concupiscências da carne, desejos de todo tipo, sexuais principalmente, mas sim como um elemento, escuta bem isso, um elemento fundamental de uma celebração de compromisso. O nosso corpo agora deve viver isso, essa realidade, viver uma celebração todos os dias de um compromisso com Ele, com o seu dono. E aí a gente investe. E aí, por Ele nós gastamos a nossa vida. Por amor e com alegria. Aleluia, aleluia. Sim, como um elemento fundamental de celebração, de compromisso, de prazer. Tenha prazer no Senhor. Tenha prazer nas coisas de Deus. Porque foi para isso que Jesus pagou o preço naquela cruz por nós. Ele não pagou o preço pelos covardes. Ele não pagou o preço para aqueles que fazem pouco caso do seu sacrifício. Não. Pagou o preço para aqueles que, mesmo sendo pecadores, e principalmente reconhecendo que são pecadores, se rendem à sua majestade. Aleluia. Então tenha prazer, seja fiel ao Senhor, como você, homem, é fiel à sua esposa, ou deve ser, como você, mulher, é fiel a seu marido, e deve ser. Fidelidade entre duas pessoas que se casam para se amarem por toda a vida. Foi para isso que nós morremos para o mundo. Foi para isso que nós entregamos a nossa vida para Jesus, para termos um dono. Não foi para a gente viver ao nosso bel prazer. Você está me entendendo? Terceiro e último lugar, se temos um dono, nós somos um com Ele. Nós somos santuário do seu Santo Espírito. E por isso nós não somos mais de nós mesmos. Não se engane. Que se eu fosse de mim mesmo, eu não estaria aqui. Só eu e Deus sabem onde eu estaria. Se você fosse de você mesmo, como você era antes, você não estaria aqui. E isso é o mistério de Deus. Versos 16 ao 19. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor, repara a profundidade desta palavra. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Amém ou não? Você entendeu a profundidade desse texto?
a dádiva que nós recebemos, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Andamos no mesmo espírito que o Senhor, porque nós estamos unidos a Ele. Como eu estou unido com a minha esposa, como você está unida com seu marido, como vive uma família unida pelos laços matrimoniais, como vive um casal unido pelos laços matrimoniais. É assim. Verso 18: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo, porque nós somos um com o Senhor. Agora não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Para a chamada que Paulo está fazendo para a igreja de Corinto. É para a chamada que Paulo está fazendo para nós nessa noite. Somos um com Ele, se temos um dono, e somos santuário do seu Santo Espírito. Por isso não somos mais de nós mesmos. A expressão grega aqui no original é kelomenos. E kelomenos significa um tipo de união duradoura, perene, sabe? Eterna, leal e capaz de resistir às diversidades da vida e aos desgastes do tempo. É que é kelomenos. É isso que a gente precisa viver. Essa união com o nosso dono, essa união com o Espírito Santo. Uma união que não deve ter fim, que pode resistir a todas as diversidades dessa vida, aos desgastes do tempo. Nós cristãos devemos aprender a valorizar isso. Nós devemos aprender a valorizar o nosso corpo. Olha aqui para mim, o nosso corpo. Nós lemos aqui, é um lugar sagrado. O meu corpo e o seu corpo é um lugar sagrado. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, o cristão deve aprender isso, a valorizar o seu corpo como um lugar sagrado. Por que sagrado, pastor? Porque Deus habita na gente. Você ouviu isso? Deus habita em mim e em você. Então por que cargas d'água? Nós não conseguimos viver essa união e comunhão com o Senhor e com o nosso próximo. Por que não conseguimos dar a nossa face muitas vezes? Quando recebemos um tapa na outra. Por que nós queremos pagar o mal com o mal e nunca pagar o mal com o bem? Se o Espírito de Deus, se o próprio Deus Criador, Ele reside em nós. E termos a consciência de que, por intermédio dessa presença amorosa e poderosa do Espírito Santo, nós temos à nossa disposição todos os recursos
para livrar-nos de qualquer tipo de escravidão, sabe? De qualquer tipo de engano, de qualquer tipo de cilada do pecado, e nos transformarmos em pedra viva para a glória de Deus. Pedra viva para a glória de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Olha o que nós somos. Olha os predicados que nós trazemos conosco. Olha as dádivas que nos foram dadas. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por quê? Porque nós temos um dono. Aleluia. E isso com um propósito de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Romanos 6, do 12 ao 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os seus membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas ofereçam a Deus como ressurretos dentre os mortos. Olha aqui, quem nós somos: ressurretos em Cristo de dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Então, encerrando, ter a concepção de que nós temos um dono que governa os nossos dias e as nossas vidas, não é para qualquer pessoa. Talvez você esteja aqui nessa noite e ainda não tenha essa consciência, e não tenha tido essa experiência. Porque ter a concepção de que temos um dono que governa os nossos dias, que governa as nossas vidas, é só para aqueles que já entenderam. Mas não entenderam de qualquer jeito, entenderam com profundidade que essa é a maior necessidade que nós temos, de sermos propriedade exclusiva de Jesus. Amém? Vamos orar. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tão grande privilégio de ter sido comprado por um preço tão alto. E quero te apresentar a tua igreja, quero te apresentar os que nos visitam também nessa noite, os que já aceitaram esse pagamento, os que ainda não aceitaram, para que venham aceitar, para que venham viver essa realidade necessária de ser propriedade exclusiva do Senhor, de ter um dono que cuida de nós, que peleja por nós, que é a nossa segurança, que é o nosso socorro, que é o nosso escudo, que nos guia, que nos dirige, que nos guarda,
que nos protege e que, mais do que isso, e pelo seu sangue nos deu vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado. Peço que o Senhor visite a cada um aqui, aqueles que já são propriedades do Senhor e aqueles que porventura ainda não são, para que os que são continuem vivendo uma vida de união e comunhão com o Senhor, gastando os seus dias por amor e com amor e com alegria. Mas aqueles que não são, que o Senhor dê a oportunidade de serem, recebendo o Senhor como o único e suficiente Salvador de suas vidas.